O doutor em Direito e integrante do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais disse que a aprovação do projeto de lei ao marco temporal abre caminho para a judicialização do tema. Isso é inconstitucional. A própria Constituição ela não conduz a essa interpretação e, do ponto de vista da própria norma constitucional, quando ela trata dos povos originários, né, população indígena, indigenato, que nós chamamos, ela dá um tratamento especial, privilegiado. Quando a gente observa o próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, no caso Raposa Serra do Sol, nos leva a uma compreensão de que a pretensão dos ruralistas não tem abrigo na Constituição de 88. A judicialização ela vai ocorrer porque, se for aprovado o PL nas condições em que ele se encontra, ele não leva em consideração nem mesmo as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal relacionadas à demarcação das terras indígenas. E isso é um tema tormentoso porque nos diz que seguramente vai haver judicialização, mas principalmente vai haver um tensionamento de uma temática que já vinha sendo discutida em outros termos, em outras bases, né? Ao invés dos ruralistas e dos interessados partirem das questões que já foram postas, eles tentam agora fazer uma modificação, eu chamaria de modificação radical, do que já foi decidido pela própria Constituição e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal de 1988 teve um debate importantíssimo sobre essa temática. Quando na Comissão de Sistematização e Justiça esse tema foi levantado, a preocupação sempre foi com aquela territorialidade dos povos originários, de que não se poderia estabelecer uma história tão ancestral como essa, tendo início em 88. Imagina nós termos que explicar que a história dos povos indígenas começa no dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da Constituição, quando, na verdade, todos que chegaram depois, né, falando de 1500 e daí em diante, é que, na verdade, se apossaram, se assenhoraram do terreno que aqui se encontrava, e tem uma história muito mais complexa sobre essa temática, né? O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, os mais antigos, inclusive, João Mendes de Almeida Júnior, tem um estudo sobre o chamado indigenato, a composição civil e dos direitos do indigenato. Isso no século XIX. Então, não é possível apagar e passar uma borracha dizendo que começa agora, do ponto de vista só porque é uma questão proprietária de terras, né? É algo muito mais aprofundado, é uma questão cultural.